Namastê! O Deus que habita o meu coração, saúda o Deus que habita o seu coração. Olá! O nosso vídeo de hoje no Balaio de Ideias novamente teve sua publicação atrasada, como resultado de fatores que não dependem de nossa vontade. Porém, o conteúdo é um dos mais significativos para a cultura de Frutal e de uma ampla região que se estende por municípios vizinhos e ainda por localidades de todo o Brasil. A sugestão de um dos nossos seguidores foi abordar a história de um povoado que nasceu por conta de um milagre, onde a Senhora Maria Conceição Aparecida se curou após uma experiência onde viu Nossa Senhora Aparecida, que a orientou a usar o barro de uma pequena mina de água para que se cessassem as suas dores de cabeça. O fato, ocorrido na década de 60, resultou na criação de um povoado em torno da chamada Mina Santa, com uma romaria anual e ainda visitas das pessoas durante o ano todo. De lá para cá, a Dona Maria da Mina desenvolveu uma atividade de orientação espiritual e assistencial, fazendo com que Água Santa se tornasse ponto de referência no turismo religioso. O historiador Otávio Luiz Machado, que conseguiu entrevistar Dona Maria e produziu um documentário sobre ela e o povoado, diz que visitar Água Santa é uma experiência enriquecedora e que a localidade foi bem preservada ao longo do tempo. Ele cedeu imagens do ponto de cultura Acervo Otávio Luiz Machado, que conta a história da cidade a partir da década de 20, por meio de fotografias, vídeos e livros. Vamos deixar alguns links na descrição. Para ele, Água Santa tem um grande significado cultural para Frutal. É um local que várias pessoas conhecem, buscam, mas não tem aquele marketing todo, aquela propaganda grande em cima. Eu acho também, pelo menos no meu ponto de vista, é uma vantagem muito importante. Porque não virou um comércio, não virou uma questão de modinha, sabe? É realmente um local que as pessoas precisam conhecer, e o município, né, como gestão pública, precisa, né, fazer o que for possível e impossível para que lá não se perder. Porque durante anos a Dona Maria, obviamente, foi a principal liderança, né? O trabalho que ela fazia de caridade, de atender aquelas famílias, né, aqueles trabalhadores que muitas vezes ganhavam muito pouco e que tinham lá na entidade dela o local para buscar um alimento, né, para buscar um aconselhamento. Né? Óbvio que mudou a conjuntura, né, a migração do campo à cidade, mas na maior parte da época dela, a região era muito populosa, né? Muito sítio, muita gente trabalhando nas roças, muita gente circulando ali na região, né? A região também é até próxima, né? Parece ali divisa com a Aparecida de Minas. Então é uma região que atraía muitos trabalhadores, né, para aquela região, pela diversidade, né, de produção que tinha, leite, né, já existia também a cana, abacaxi, né, pecuária, nem se fala, e exigia muito mão de obra. Hoje mudou toda a questão econômica, todo mundo tem muita máquina, né, muito equipamento, e a mão de obra ficou um pouco aquém. E a vida rural mudou também. As pessoas estão buscando mais as cidades, mais oportunidades. Segundo o professor Otávio, o povoado de Água Santa deve ser preservado para que o legado de Dona Maria da Mina possa ser levado ao conhecimento das próximas gerações. O Água Santa tem esse diferencial de antes da Dona Maria e depois da Dona Maria. Então o grande desafio agora é
a proteção cultural. Até onde eu sei, apenas a festa religiosa, a Romaria dos Peregrinos, tem a proteção cultural. Se não me engano, patrimônio imaterial, está registrado como patrimônio imaterial. Mas o conjunto físico da Água Santa, até onde eu sei, precisa ser feito o tombamento, né, do local. Eu sei que na época ela não tinha assim, muito apego a essas coisas. Então, talvez não foi feito isso muito por questão dela não querer aceitar isso. De alguma forma, o tombamento acaba tendo uma tutela do poder público sobre o local. E isso ela nunca aceitou. Ela relacionava com todos os políticos de Portugal, todo tipo de gente, né? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de vários cargos, mas ela que tinha liderança e ela não aceitava imposições. Otávio Machado conta que conseguiu resgatar parte da história de Água Santa e falou a respeito das mudanças que a localidade sofreu a partir do milagre recebido e a criação da capela. Em relação aos registros que existem, né? A gente conseguiu algumas fotos dos primeiros, né? Os primeiros detalhes de como a mina passou por várias reformas, né? A capela, mas a época que ela era mais nova, né? Todo aquele ritual religioso de ajoelhar, de rezar, e tendo sempre o pano de fundo a questão da água. Então a Água Santa é uma referência também na questão da água de Frutal. Água abençoada, água abundante, né? Uma região um potencial hídrico ainda muito representativo. Então a gente conseguiu também isso através dos irmãos dela, né? Na época a gente digitalizou esse material, entrevistamos 2 irmãos dela, entrevistamos figuras, uma outra figura que estava visitando lá, uma das figuras que a gente entrevistou já estava completando 30 anos que a pessoa sempre estava visitando Água Santa. Então, como eu disse anteriormente, a questão das pessoas terem essa ligação com a Água Santa, né? De estarem visitando a Água Santa. Então acho que um aspecto importante para o turismo religioso, né? O professor se orgulha de ter passado uma tarde com Dona Maria, onde pôde perceber que a Água Santa recebe não apenas os católicos, mas pessoas de várias religiões. Não apenas pessoas católicas frequentavam a Água Santa. Pessoas de outras denominações religiosas iam lá e eu acredito que continuam indo, não apenas pelo aspecto religioso, não apenas pela questão religiosa, mas vão muito pela questão da fé e da cultura do lugar. Porque independentemente de você ser umbandista, espírita, de você ser evangélico, né? Ali é um local que ultrapassa qualquer religião, qualquer igreja. Ali tem uma questão cultural muito forte. E uma coisa que eu senti, que as pessoas, quando forem visitar a Água Santa, a gente chega ali e a gente sente muito diferente. É uma energia diferente aquele lugar. E a água também, que eu acho que é o diferencial. Beber água naquela mina, né? A gente vai na confiança de que a água é boa. E bebe mesmo. As pessoas carregam garrafas, que eu acho interessante. Considera a água benta mesmo. Então pessoas levam água para beber, levam água para seus lares, para seus lugares.
né, para as terras, suas terras, como também a questão de fé também, de que a água protege. Outro aspecto que eu esqueci também é o barro da água santa, a argila da água santa. As pessoas passam, pessoas utilizam muito o barro, a argila, as pessoas usufruem desse espaço assim. Segundo o historiador Otávio Machado, ir até a Água Santa já se tornou uma tradição cultural para milhares de pessoas. Vai além da questão religiosa, né? O aspecto cultural já é uma coisa que passar de pai para filho. A gente vê gerações seguidamente indo para a Água Santa. É por causa do pai, por causa da mãe, por causa do tio, é por influência de um amigo. Então tem essa questão de Água Santa fazer parte de várias famílias, né? de várias pessoas que aprenderam a ir até a Água Santa, aprenderam com seus pais. Muitas das vezes, mesmo não tendo a presença, porque o pai já morreu, a mãe já morreu, mas voltam ali apenas pela questão da lembrança, né, por saudosismo e por fé também, porque agradecer, gente, dependendo da religião da pessoa, a gente tem que agradecer pela vida, a gente tem que agradecer pelo que nós temos, a gente tem que agradecer pelo que nós somos e nos tornamos, né? Isso, Água Santa dá essa paz, é um local que a gente chega ali e a gente sai, vamos dizer, muito energizado, é um local que traz paz, traz assim é uma experiência. Toda vez que você vai lá, você sai com algo novo, é uma renovação na vida. Então a mensagem que eu deixo para as pessoas que não conhecem a Água Santa, para as pessoas que não conhecem a história da Dona Maria da Mina, que buscam saber mais, buscam entender que Água Santa é um local muito especial de Frutal, que há anos, né, são desde os anos 60, passaram milhares de pessoas. E as festas que acontecem cada 12 de outubro, né, já chegou a ter 10, 15, né, os cálculos que eles fazem, 20 mil pessoas peregrinando até Água Santa. Então, as pessoas vão ali porque tem um aspecto religioso, mas também tem um aspecto cultural muito forte. E não percam a oportunidade de conhecer, de apoiar e ver que Água Santa é parte da nossa história, é parte da nossa cultura, né? Otávio Machado aponta que mais pessoas precisam conhecer o povoado e conhecer mais sobre a sua história. Muita da nossa história está ligada à Água Santa. Então, a dica que eu dou é que visitem, conheçam e ajudem a preservar a nossa Água Santa da Dona Maria, eterna Maria da Mina, e que essa história não se perca, que esse legado que ela deixou continue, que ali continue sendo um local de fé, um local de natureza, né? Porque ali é muito especial. Para mim, que tive a oportunidade de registrar, de vivenciar e de me sentir pertencido àquele local, a gente acaba criando raízes com os locais que a gente visita, com as pessoas que a gente conhece. Então, Água Santa é uma oportunidade incrível de a gente fazer um mergulho na história de Frutal, de a gente conhecer o que é cultura popular, de a gente conhecer o que é fé, de conhecer uma parte da natureza que é muito exuberante, aquelas minas jorrando água, né? Aquela capela construída, né? Com muita gente carregando pedra na cabeça, é uma coisa única. Então tudo está lá, está à disposição de qualquer um para conhecer,
para conhecer, reconhecer e se apropriar daquele patrimônio que é de todos nós. Então essa é a dica que eu dou para quem quer saber mais sobre a Água Santa e para quem quer conhecer mais sobre Frutal. Otávio diz como teve contato com a história do povoado de Água Santa. Eu já tinha ido à Água Santa, mas daquelas, vamos dizer, aquelas visitas rápidas. E é uma coisa assim, parece que está escrito, né? Eu não sou uma pessoa que acredita tanto em coincidência. Mas quando você está buscando, né? Quando você, por exemplo, eu fiz um trabalho pegando também as religiões de matriz africana, peguei histórias incríveis, tive fazendas aí, tive em locais únicos, como Água Santa, e acabei tendo experiências fantásticas com pessoas com muita história. E o que marca esse trabalho que eu fiz, que ele se ampliou. A gente começou resgatando a história da escravização, a gente começou a identificar a questão geográfica, locais, né, população, como foi modificando o ambiente, né, a história vamos chamar aqui, história das paisagens, como Frutal foi sendo modificada no aspecto geográfico. Outro dos registros que fez foi com relação às coisas deixadas em Água Santa por conta da gratidão. Aí você via mensagem de pessoas agradecidas porque o filho passou na faculdade, pessoas que deixam muletas, pedaços de roupas, né, ou roupas inteiras. Então eu consegui captar bastante da essência da Dona Maria, da vida que ela levava, através da caridade, da fé, da obstinação, uma pessoa dedicada a fazer a caridade, em atender as pessoas, o ambiente comunitário. Ali, essa visita eu percebi o que é uma comunidade, o que as pessoas se sentirem sentadas num banquinho de madeira, conversando, tomando um cafezinho. Então isso para mim foi assim, uma experiência muito, muito forte do que é cultura, do que é pertencimento, do que é história, né, do que é patrimônio. Então assim, foi uma experiência única. Otávio elogia a consciência de Dona Maria com relação ao meio ambiente. E eu estava falando um pouco também que existe uma disputas. Ela me falou dos aviãozinhos de agrotóxicos, está gravado no vídeo, que vez ou outra a gente ouvia ao fundo e ela falando, olha lá, eu já prenunciava que... Prenunciava não, já estava ali evidente que tinha uma questão, tinha e tem uma questão ambiental. O uso de agrotóxicos, né? A monocultura, né? Isso são questões que têm que ser pensadas quando a gente fala de município, né? Até o plano diretor deveria já estar acontecendo para resolver esse tipo de coisa, mas não acontece. As pessoas não estão preocupadas em planejar ou preservar. É tudo de ocasião. Infelizmente, Frutal é muito, assim, nesse aspecto, deixa muito a desejar. O professor aponta que Dona Maria lutou muito para preservar a história do local e que o município deve fazer a sua parte. Tem que fazer o tombamento da Água Santa, o reconhecimento formal, né, tudo certinho, e não deixar que aquilo acabe, não deixar que aquilo se transforme em outra coisa, né? Então, preocupação, eu sou membro do Conselho Municipal de Cultura, também membro do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Então, Água Santa, para a gente, vamos dizer, é importante. E um colega nosso, o Vitor, acho que Admilson, que foi também com ele, fez um relatório
mostrando para o município Frutal, ou seja, para a prefeitura, o que precisa ser feito com urgência lá na Água Santa. Questão das casas, ver o que pode ser feito, embora são casas particulares, mas o que pode ser feito com aqueles imóveis, o que pode ser feito para a questão da mina, tem algumas recomendações nesse relatório que foi encaminhado ao Conselho, e a questão cultural, que é o reconhecimento do local. Para o historiador, o município deve cuidar do legado de Água Santa e dar o devido valor à senhora conhecida como Maria da Mina. Parece que não tem alguns registros ambientais, alguns documentos ambientais essenciais lá para Água Santa. Então, se o município aceitar essas recomendações, vai estar fazendo não mais do que a obrigação. E o legado da Dona Maria, a determinação de uma senhora que dedicou sua vida a outras pessoas. Quantas bocas ela alimentou? Quantas doações de roupas, de mantimentos ela entregou? Quantas crianças ela abrigou? Ela deu conforto, ela cuidou. Quantas pessoas que muitas das vezes estavam desesperadas e ela foi aquele ponto de mudança na vida das pessoas. Quantas pessoas que saíram dos seus afazeres, das suas cidades, muitas das vezes aflitas, estressadas, chegaram naquela Água Santa com aquela tranquilidade, com aquela vida na simplicidade, e voltaram para os seus locais de origem muito melhores do que chegaram. Não precisou de remédio, questão da fé mudando a vida das pessoas. Então fica assim, a visita que eu fiz foi mais do que uma visita, foi, vamos dizer, mergulhar na história de uma guardiã de uma história e a personagem principal ao mesmo tempo. Ela representa a história da vida dela, na questão de ter feito da Água Santa um local de peregrinação, pela própria história de vida dela, ela ter sido curada das dores de cabeça, dela ter utilizado aquelas águas e aquilo ter gerado um milagre e fomentado a vinda de milhares de pessoas que construíram a capela e foram levando mais pessoas, e hoje é uma referência, talvez em termos religiosos, uma das mais importantes de Frutal do ponto de vista histórico. Otávio Machado compara a história de Dona Maria à obra de Frei Gabriel. A gente tem também a figura do Frei Gabriel, que também tem um legado também fantástico, uma obra assistencial vastíssima, mas a Dona Maria também tem seu lugar nessa história da fé, do turismo religioso, mas acima de tudo de ter construído num local uma experiência de vida única de milhares de pessoas que acabam voltando no 12 de outubro para agradecer ou para encontrar aquele ambiente que fez parte da sua vida em outros momentos. Este episódio do Balaio de Ideias trouxe a história do povoado de Água Santa, que nasceu a partir de um milagre de Nossa Senhora Aparecida e que guiou a vida da Senhora Maria Conceição Aparecida, a Maria da Mina. Por ter sido uma oportunidade que trouxe uma visão ampla sobre esta parte da história religiosa de Frutal,
nós dividimos o conteúdo em duas partes, dedicando este vídeo mais à localidade onde está a capela, e na semana que vem vamos conhecer mais de perto a fundadora do povoado no episódio Maria da Mina. Gostou de saber mais sobre Água Santa? Nos envie uma sugestão de um assunto sobre o qual você quer saber mais e nós vamos colocar a sua ideia neste balaio, para levar conhecimento e cultura a todos os que se dispuserem a ser pessoas melhores. Venha conosco, assista nossos vídeos, curta e compartilhe, se inscreva no canal e ative a notificação. Para concluir, uma frase de um autor desconhecido sobre fé. A fé não elimina as nossas dúvidas, mas as coloca na direção mais próxima das respostas que procuramos. Namastê!